Olá, paz do Senhor Jesus! Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Uma festa, esse programa é uma festa que vai ao ar sempre pelo canal 126 do Sistema RO da Embratel, vai pelo canal 85 da Sky Livre, vai ao ar pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube ou na TV Manaim. Você escolhe onde assistir? Não, participar do programa, estar com a gente, como se você estivesse aqui sentado no estúdio, conversando com a gente, é muito bom isso. Aliás, e você vai, inclusive, daqui a pouco ser convidado a participar do programa, você vai saber como, tá? Se prepara aí para você participar do programa de hoje, tá bom? Vamos ver quem está aqui no estúdio hoje? Aqui está a turma que estávamos na semana passada, estamos seguindo com aquele tema que nós abordamos, que a Karina vai falar daqui a pouquinho, tá? E comigo aqui está o nosso querido irmão Leonardo Carreto. Léo, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias. Os jovens já não devem me aguentar mais, que eu apareço tanto mas é aqui. isso mesmo. Léo Carreto é só uma das referências, se não a maior, no Estado do Espírito Santo, na área de comunicação, de inovação. É isso mesmo, está com a gente, irmão nosso. Glória a Deus por isso. Karina, paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Josias, Pai do Senhor, Leonardo. Prazer estar aqui novamente. Pai do Senhor, jovens presentes. E vamos direto para o nosso tema, já começar o nosso programa, que é evangelização nas redes sociais. A gente vai estar voltando a falar, só que agora a gente vai dar uma ênfase o que a gente pode fazer agora em 2025, o que a gente pode usar as plataformas da igreja, que são várias, para a gente estar divulgando a palavra do Senhor Jesus. Muito bem. Deixa eu fazer uma introdução aqui, passar para o Léo, para ele já fazer a abordagem dele, e aí vocês trazem depois as perguntas de vocês. Olha só, é muito comum a gente ser abordado falando sobre comunicação. Essa é a nossa responsabilidade aqui no presbitério e tal. E às vezes as pessoas um pouco temerosas com relação a abrir um Instagram da igreja, tá? Abra o Instagram. Agora, procure saber, e aqui tanto eu quanto o Léo podemos dar essa informação a hora que você precisar, o que é possível, o que se deve fazer, o que não se deve fazer. Existe todo um protocolo, existe todo um acompanhamento. Né? Você falou, Léo, na semana passada que você tem mais de 2.000 contas. De 2 para 3 mil igrejas que já têm contas e Sim. que são apoiadas por nós. Sim, diretamente. No sentido do conteúdo. Exatamente. Não é isso? Então, olha só, o objetivo nosso aqui é falar sobre a rede social como uma possibilidade de evangelização, tá? É uma mera coincidência, claro que eu vou dizer aqui agora, né? Porque quando você vê lá na época de Jesus, né, a evangelização, o simbolismo utilizado para a evangelização, o próprio Senhor Jesus falou isso de maneira clara, é o lançar as redes, né? Ali a rede tinha uma função, pegar os peixes. A gente tem 2 abordagens que Jesus fez com os discípulos, né, de lançar a rede para o lado direito do barco. Você tem muita coisa nessa direção, né? E, claro, não estamos aqui dizendo que rede é rede social, não. Mas, de fato, é um recurso de evangelização. A diferença é que se você vai pescar de anzol, você pega um peixe de cada vez. Se você vai pescar de rede, você pega muitos peixes com uma só ação. Então, isso é uma comparação que a gente sim pode fazer no sentido de entender que você que está em casa tem uma ferramenta de evangelização na sua mão, tá? E que você sabe usar para muita coisa. Usa para evangelizar, tá bom? Vamos lá, Léo, fala aí um pouco sobre isso, sobre essa... Eu sou pastor, eu estou numa igreja e os jovens estão querendo abrir ali um perfil da igreja. Como é que funciona isso? Como é que a gente pode orientar os jovens nesse sentido? Quando a gente fala do potencial que as igrejas têm, a gente traz muito pela proximidade. Quando as pessoas veem as contas da Igreja Cristã Maranata, o YouTube, as pessoas às vezes não se sentem à vontade de aproximar. Elas até ligam para um 0800, conversam, mas participar como é que eu participo dessa vida? E aí, quando existe a conta de uma igreja, em especial eu sempre uso o exemplo do pessoal do exterior, porque a gente ainda se vê um pouco mais na rua, aqui o pessoal lá não se vê. Então a igreja na rede social,
ela também ela aquece o irmão que faz parte e também quem não é, porque quando eu vou lá e posto um trecho do culto, um trecho dos louvores, o que está acontecendo, a vida, as crianças, aquilo tudo alcança as pessoas e se eu sou vizinho daquela igreja, se eu estou próximo daquela igreja, se eu conheço alguém daquela igreja, eu já me sinto mais familiarizado. Então, quando eu for àquela igreja, eu já conheci, eu já vi, olha, eu já vi esse púlpito, eu já vi esse arranjo, eu já vi que a bateria fica aqui. As pessoas, elas não ficam tão acanhadas, porque elas começam a visualizar, elas começam a viver a igreja a partir das redes sociais. Na minha igreja mesmo, a gente gosta muito de compartilhar os louvores e os irmãos compartilham, os irmãos da nossa igreja compartilham, e aí outras pessoas das redes, adivinha não, né? Compreenda. Se a Nínive, que é lá da Enseada, ela compartilha, um familiar da Nínive vê nas redes sociais dela, fala, Nínive, um dia me leva na sua igreja. Nínive, eu vi a sua igreja, que igreja bonita, que louvores bonitos, que as nossas igrejas são lindas, mas as pessoas começam a criar familiaridade. E às vezes elas já passaram na frente de uma igreja, já viram o templo bonitinho, tijolinho e tal, e elas sentem muita curiosidade. A gente não pode ignorar que as pessoas sentem curiosidade sobre o que acontece dentro das nossas igrejas. Com as redes sociais, nós estamos aproximando essas pessoas. Então, quando o pastor Josias fala, e principalmente com a anuência e apoio do seu pastor, né, estimule a criar essas redes, porque essas redes vão ajudar as pessoas que estão em volta a também conhecer e a estarem próximas das igrejas. No exterior, então, eu comecei falando do exemplo, as pessoas se conectam cada vez mais e são esses laços que nos fazem orar mais uns pelos outros, conviver mais uns com os outros, porque a gente está ali também aproveitando as ferramentas que a gente tem para se conectar, né? Literalmente se conectar através das redes sociais. Então, o poder que as redes sociais têm, né? E comparado principalmente com o senhor falou, a lançar das redes, a gente tem uma força muito grande ainda, um campo praticamente inexplorado. Vamos falar assim, a gente não utilizou ainda nem 1% que seja, do potencial que as redes sociais têm na evangelização, você jovem, especialmente, que tem o recurso, tem o conhecimento, tem acesso à informação, a gente não usou 1% do que a gente pode fazer. Muito bem. Vamos lá, quem vai perguntar primeiro? Léo, e como as nossas igrejas, elas podem se adaptar ao meio das redes sociais sem perder a sua característica reverente? Muito bom. E isso aqui já me dá, inclusive, abertura para fazer um alerta, né? Uma recomendação. Nós temos a nossa identidade, nós temos a doutrina que nos rege, que nos direciona todos os dias, o Espírito Santo. A gente não pode entrar nos modismos da mesma forma que a rede social está por aí. A gente não precisa, na verdade não é que a gente não pode, a gente não precisa disso para ganhar audiência, né? Às vezes a gente chama das trends, os jovens já devem ter ouvido essa expressão, as trends, o que está acontecendo, as pessoas estão compartilhando isso, como vou ficar triste em 2024? Não, as nossas igrejas não precisam disso, a nossa mensagem, os nossos louvores, e as pessoas, elas virão por essas comunicações. Então a gente, às vezes, a gente até tenta ser um pouco mais inovador em alguns formatos, os irmãos que acompanham as redes sociais da igreja veem que a gente tenta explorar algumas possibilidades, mas sempre dentro daquilo que o Espírito Santo nos direciona, daquilo que é o padrão da nossa igreja. Isso é uma herança que nós recebemos, uma herança porque eu nasci, já estava pronto e aquilo isso faz parte de mim hoje. Então, é muito importante a gente manter esse padrão, esse bom senso a usar nas redes sociais. Até porque, me perdoe, Léo, de te interromper, até porque o objetivo das redes sociais, vocês vão entender onde é que eu quero chegar, não é converter a pessoa. Sim. É trazer a pessoa, e aqui eu utilizo como exemplo disso a experiência de Bartimeu, né? A palavra de Jesus para os discípulos foi ir de buscar. Os discípulos tiveram que apenas levar Bartimeu até a presença de Jesus, porque quem operou a transformação foi Jesus. Então, na medida em que a gente está trazendo, através das redes sociais, criando a expectativa, o desejo, a percepção de que há uma resposta
para a necessidade da alma e que essa resposta está dentro da igreja, né, eu preciso comunicar esta identidade da igreja. A pessoa não vai ver uma coisa nas redes sociais e outra quando chegar. Ela vai ver já nas redes sociais aquilo que é a necessidade dela, que vai atender a necessidade dela, numa mensagem que ao mesmo tempo é séria, porque ela é firme, dentro da linguagem de redes sociais. E Léo foi perfeito, como ele disse, sem precisar lançar mão de certos recursos de redes sociais que são utilizados e que são apenas para chamar atenção. Enfim, não temos necessidade disso. A nossa mensagem já é maravilhosa. O que a gente tem a oferecer já é maravilhoso, né? E sobretudo, quando eu que estou colocando lá, para mim é maravilhoso. Quando eu tenho uma experiência, né? Na época, e não era o objetivo nosso falar do Trombetas e Festas, e nem é, mas só lembrando de uma jornalista que me perguntou sobre o evento, Trombetas e Festas, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, um briefing que nós estávamos fazendo. Aí ela chegou no ponto que ela disse assim, e para o senhor, Josias, o que é o Trombetas e Festas? Aí eu abri o coração, né? E ela começou a chorar do outro lado. Porque aí eu fui falar por que eu estava feliz em participar daquele evento. Então é mais ou menos isso que a gente vai dizer. Na medida em que eu realmente me sinto feliz em viver essa obra, isso vai transparecer nas minhas redes sociais, as redes sociais da igreja, e essa felicidade vai tocar no coração daquele que está precisando viver felicidade. Amém? E só para tecer um comentário, o que as pessoas sentem falta é exatamente o que a gente tem nos nossos cultos. Elas veem tudo, várias formas de comunicação, várias linguagens. A nossa mensagem, por ser diferente, a gente sempre chamou a atenção por ser diferente, por ser, principalmente, não querer se adaptar. Graças a Deus, os cultos não tem o que tem em tudo quanto é lugar. O nosso culto é o nosso culto desde o início, sempre direcionado pelo Senhor. E da mesma forma, nas redes sociais, o Senhor tem nos honrado com isso. O Senhor tem várias experiências de várias igrejas crescendo nas redes sociais, com justamente esse formato que não lança mão de qualquer modismo, de qualquer trend para tentar crescer a audiência. Muito bem. Próxima pergunta. Então, Léo, eu queria perguntar a respeito de como usar outras redes sociais também, além do Instagram, para evangelizar, que a gente fala muito, né, sobre as igrejas criarem uma conta no Instagram, mas como que as outras redes também disponíveis também podem ser exploradas? Muito bom, porque eu sou muito insistente, principalmente num aspecto que as pessoas nem sempre assistem vídeos. Nós temos hoje o YouTube, que é a segunda maior rede de busca do mundo, mas se ela é a segunda, porque tem uma primeira. E principalmente os irmãos, às vezes, falam assim, mas eu sou tímido, eu não consigo gravar um vídeo igual a Manu, eu não consigo aparecer no vídeo igual os irmãos. E aí existe uma oportunidade, eu vou começar por essa, que para mim ainda quando eu falo 1%, eu falo que essa daqui para mim é uma das principais. A palavra escrita, o texto. Você escreve bem, jovem? Você escreve bem? Então, conta a sua experiência, faz o seu entendimento, porque a palavra escrita hoje, dos sites em geral, 70% dos acessos do site, elas vêm com o Google por busca de texto. E olha a oportunidade que a gente tem, às vezes, de criar, a gente fala de blogs. Criar um blog é uma ferramenta fácil. Se você escreve bem, tem uma oportunidade. Quando a gente fala, existe uma outra rede que a gente cresceu muito no último ano também, que é o TikTok. É uma rede que tem ali muita coisa que não agrada o Senhor, mas a gente tem a oportunidade também de colocar as nossas mensagens são muito bem recebidas no TikTok. Então você vê também, o Facebook ele vai mudando, mas vão surgindo outras redes, o Threads da Meta, mas por que a gente fala tanto do Instagram? O Instagram hoje ele tem uma proeminência para a nossa mensagem, vídeo. A gente tem muito conteúdo vídeo, então ela é mais fácil. Mas o jovem ele não precisa e não deve se limitar a essa rede. Uma rede que a gente fala muito, que a gente não fala, na verdade, o status do WhatsApp. A quantidade de pessoas, as pessoas às vezes anunciam, estou vendendo fogão, geladeira, não sei o quê, mas a quantidade de pessoas que veem status de WhatsApp. E a pessoa pode falar assim, não, mas eu não tenho Instagram, eu não quero me expor, eu sou mais reservado, reservada. Então você tem o status do WhatsApp.
todo mundo tem WhatsApp, 98% dos brasileiros têm WhatsApp. E aí, para quem está assistindo de fora, certamente... Eu acho que os 2% não fizeram 5 anos de idade ainda. Exatamente. A minha filha, por exemplo, tem 3 anos. Então, o status do WhatsApp é uma excelente ferramenta, as pessoas utilizam muito. E tem muitos irmãos nossos que colocam o link eu já mandei em todos os grupos, bota no status, porque as pessoas elas veem o status. Por incrível que pareça, que a gente não vê aquilo que a gente não faz, então a gente acha que não existe. Então a gente acha que as pessoas não usam o WhatsApp, mas usam muito. Então tem uma série de redes e redes que vão surgindo, ferramentas que vão surgindo. O próprio YouTube, esses dias eu vi uma irmã que estava comentando, estava dando aulinhas no YouTube, aulinhas de criança, pastor Josias. E ali ela estava dando ali, explicando, usando o material, é uma professora numa escola dominical nossa, e ela estava usando o material das aulas para dar aula, às vezes para ela era até o ensaio que ela ia colocar na sala. Então, olha a oportunidade que a gente tem de usar além do Instagram, outras redes, e eu faço mais uma vez uma menção à palavra escrita, ao texto que a gente pode utilizar, porque ali, quantas pessoas elas estão procurando as coisas. Pessoas que, por exemplo, quando a pessoa procura sobre curiosidade bíblica, olha que oportunidade tem de conhecer, dela encontrar informações a respeito de uma mensagem, uma palavra. Então, existe um universo de redes sociais e redes sociais que vão surgindo o tempo todo, que vão sendo criadas o tempo todo. Então, existem muitas oportunidades aí, quando a gente falar das variedades de redes. Muito bem. Próxima pergunta? Muito bom. Eu tenho uma pergunta, pastor Josias, mas antes de fazer a pergunta, eu quero aqui cumprimentar quem está nos assistindo, né? Cumprimentar também vocês com a paz do Senhor. E, pastor Josias, já que Léo está falando de palavra escrita, quero convidar quem está nos assistindo também a enviar aí um comentário, né? Curtir, compartilhar esse link, comentar especialmente agora, em tempo real, aí você que está nos assistindo. Fala, jovem. Fala, jovem. Não esquece da vírgula, tá? Não esquece da vírgula. Fala, vírgula, jovem. Comenta aí pra gente ver, né, a sua participação aqui conosco. Léo, a minha pergunta é: o maior desafio da evangelização na rede social? Olha, eu vou só fazer um comentário que é muito interessante. Quando você estiver comentando Fala Jovem, depois, 1 ano, 2 anos, a gente vendo essa mensagem aqui, a gente fala assim, olha, eu vi essa mensagem, eu botei Fala Jovem, você vê, há tantas semanas atrás. Então você vai vendo quando as pessoas, e tem pessoas que vão ter visto no dia anterior. Então a gente vai vendo como as pessoas estão assistindo tecnicamente em tempos diferentes, mas a mesma informação. Sim, muito bom. Qual a maior dificuldade? E aí eu puxo, obviamente, primeiro pela timidez, né? Falar em público, e mesmo que você fale assim, estou gravando para um vídeo, às vezes as pessoas sentem até confortáveis de falar do time do outro, de falar de política, de postar um monte de coisa, mas a maior dificuldade é que quando a gente tem uma timidez natural. Eu sou muito tímido. Eu percebo, a gente sabe que você... Mas a gente sabe que você é muito tímido, pastor José. Mas essa timidez natural, e às vezes você, mas eu tenho que gravar um vídeo. Às vezes você não precisa gravar um vídeo. Às vezes você pode fazer uma imagem, às vezes você pode fazer... Às vezes até fazer print. Tem gente que anota no bloco de notas do celular e faz um print, ali tem um texto. Mas então, você utilizar esses canais de comunicação. Às vezes a pessoa fica com vergonha, às vezes porque vai errar a vírgula. Então aí já tem até inteligência artificial para te ajudar, bota lá na inteligência artificial que ela corrige para você. Então essa timidez das pessoas. Mas a gente sempre fala que principalmente para evangelizar, a gente não deve ser tímido, a gente tem uma mensagem que as pessoas precisam ouvir. Então a gente não pode ser tímidos, não podemos ser espectadores dessa mensagem. A gente precisa transmitir o que nos foi dado. Então, vencer a timidez, ora, pede ao Espírito Santo, principalmente a ousadia para testemunhar. Ora, pede ao Senhor, pede para o Espírito Santo, para o Senhor me dar a ousadia para falar. Muitas vezes, e no programa anterior, o pastor Josias falou de uma postagem que eu fiz, né? A minha rede social, pessoal, é muito profissional. Tem muitas pessoas que me seguem para ouvir coisas a respeito do mercado que eu atuo e tudo mais. Quando eu fui fazer o post, eu pensei exatamente assim, eu vou convidar as pessoas para o Trombetas e Festas. Só que eu vou contar do meu aspecto, a minha rede social é profissional, eu vou contextualizar nesta rede profissional. Então, às vezes, o irmão ou a irmã é uma influência, já fala sobre estilo, fala sobre cachorro, fala sobre
tecnologia, fala sobre finanças. Você fala, coloque a mensagem também dentro do contexto. Porque como o pastor Josias, ele mencionou a respeito de inteligência artificial, eu estou tentando fazer um link, mas eu acho que eu errei o link aqui. Mas como a gente sempre fala, a gente vai colocar o contexto da mensagem. As pessoas que estão te seguindo nas redes sociais te seguem, às vezes porque são suas amigas, seus amigos. Então dá o contexto, olha, eu faço parte dessa igreja, ou eu ouvi uma mensagem, eu ouvi um louvor, eu lembrei, esse louvor fala ao meu coração por causa disso. Existem várias possibilidades que você tem para postar assuntos de forma criativa, de forma nova, para também não ficar postando a mesma coisa todos os dias. Isso aí a gente pode falar de certa forma que ninguém gosta. Se eu chegar assim, pastor Josias, se eu ficar da mesma forma provocando ele, vai falar assim, Léo, você tá chato. Então a gente pode ser criativo, inventivo na hora também de pensar coisas diferentes para falar de formas diferentes. Há uma realidade nisso que você falou, Léo, é que percebe-se que há um engajamento muito grande, e daí o surgimento dos influenciadores, quando a pessoa fala um pouco da sua vida pessoal. Eu sou muito reticente com relação a isso, eu prefiro não estar expondo tanto assim detalhes da minha vida pessoal. Tem gente que gosta de mostrar como é que é a sua casa, que carro que tem, esse tipo de coisa. Então eu vejo nisso uma oportunidade, já que você, ao usar um aspecto pessoal seu, e isso vai trazer engajamento, então pode utilizar o aspecto da sua fé, da sua experiência, né, na igreja, dos seus amigos dentro da igreja, das pessoas, porque, de fato, a vida do servo é uma vida feliz. Então, na medida em que você torna público, né, sem precisar, eventualmente, ou isso é uma decisão de cada um, entrar no seu aspecto pessoal do dia a dia. Tem gente que gosta, né, de mostrar como é que é na faculdade, como é que é no trabalho, Tá ótimo, não tem nada errado. Mas nesse contexto de mostrar aquilo que te faz feliz, está a igreja. Se você tem a oportunidade de dizer, olha, eu tenho esse testemunho. Isso é muito interessante, né? Eu pensei a respeito disso, né? Como nós falamos do testemunho, a gente sempre tenta puxar para, cuidado para não dar um mau testemunho, mas nós, nas redes sociais, contando a nossa vida, nós podemos dar o bom testemunho o tempo todo. A vida do servo de vitórias, de batalhas, de oração, a vida do servo que ele é feliz. Então, mostre isso. Se você mostrar, as pessoas, elas estão procurando isso porque elas não estão encontrando em lugar nenhum. Então, quando elas veem uma postagem sua feliz, e aí a gente pode falar dos momentos que você vai na igreja, mas das suas vitórias, das suas experiências, daquilo que você viveu. Então, o bom testemunho deve ir para as redes sociais. A gente fica sempre falando, cuidado, e eu já falei isso aqui num outro programa, assim, se você tiver dúvida, não poste, jovem. Se tiver dúvida, não poste. É melhor, assim, eu falo assim, você faria isso na frente da sua mãe, do seu pai? Então não poste. É sempre importante ter esse cuidado. Mas tenha liberdade para postar coisas boas do seu testemunho, da sua experiência com o Senhor. Do Senhor, a gente pode postar. Exatamente. Coisas do Senhor. E também, Léo, dentro do contexto do que nós falamos nesse programa e no programa anterior, quem não assistiu, vai lá assistir o programa da semana passada, que também está muito interessante. Nós temos as postagens da igreja. Sim, então, nós já temos um acervo maravilhoso. Aquele jovem que, para ele, a timidez é uma barreira, ele não precisa ali, às vezes, se expor falando porque tem receio. Ele simplesmente, no Instagram da igreja, nós temos um acervo enorme. No YouTube da igreja, temos um acervo enorme de mensagens, né? De louvores. Então, com um compartilhamento, você já está evangelizando, já está levando ali a palavra de esperança, a mensagem da salvação, né? Nós já temos esse conteúdo preparado. E assim, só trazendo um contexto também que a gente prepara a página da igreja, o Instagram e as demais páginas da igreja, elas são
literalmente para a gente também, assim, a gente podia estar falando de batismo, mas a Rádio Manaim fala disso muito bem, a TV Manaim fala disso muito bem, que são ambientes onde o membro vive mais. Os canais da igreja e os conteúdos da igreja, eles são para você poder compartilhar mesmo, porque os nossos louvores são marca registrada, as pessoas, elas se apaixonam pelos nossos louvores, elas ficam encantadas com os nossos louvores. Quando a gente fala das mensagens, são mensagens, às vezes os cortes, né? Os cortes, eles são muito profundos, às vezes escolhe cortes que vão falar o coração das pessoas. Então, para isso mesmo, para você fazer o compartilhamento e para justamente mais pessoas que às vezes elas vão seguindo, vão acompanhando. Às vezes ela precisa de 1, 2, 3, 4, 6 meses seguindo a página. Vai ser no 9º mês que ela vai aceitar assistir um link do YouTube. Ou no 10º mês que ela vai pegar e vai numa igreja. Olha, eu já sigo essa página dessa igreja, deixa eu procurar uma igreja próxima a mim. Então, o tempo é o tempo do Senhor para a vida delas, é o chamado que o Senhor fará para a vida delas. Mas o nosso compartilhamento é contínuo. E interessante é que também a identidade, né, que nós temos na nossa página oficial da Igreja Cristã Maranata, ou em qualquer uma das 2.000 que você fez menção, é a mesma. Então, a gente sabe que está compartilhando aquilo ali, que é seguro, que quem assistir, quem clicar ali para ver o que nós compartilhamos, vai chegar em uma das nossas igrejas e vai ver exatamente aquele louvor, vai receber exatamente aquela mensagem, né? Muito bem. Um canal também que a gente tem que facilita muito essa questão do compartilhamento é o canal do WhatsApp da igreja. Que a gente já tinha combinado de falar assim, de falar dele, e dentro dele já tem um conteúdo todo certinho, que é só clicar numa setinha. Isso aí. E você pode ali selecionar seus contatos do seu telefone, do seu WhatsApp e compartilhar. Para quem não consegue ir do canal do WhatsApp da igreja, né, pastor Lan, a gente vai deixar o QR Code aqui e o link também. É só os irmãos, e sim, aí o conteúdo aqui, já está pronto. Aqui o QR Code aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui está o QR Code. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você que está assistindo. É uma dificuldade para a gente acertar o lado certo do negócio. Porque isso, muito bem. Porque a TV está invertida. E ali o conteúdo já está tudo pronto, o link, o texto. Você às vezes não precisa, eu vou errar uma palavra, vou escrever uma vírgula. Já está pronto ali, é só compartilhar. Né, e evangelizando ali seus amigos, seus contatos no Instagram, seus colegas de trabalho. Aliás, desde o programa anterior, eu pedi à equipe técnica, você que está assistindo o programa, você está vendo que está aparecendo, de vez em quando está entrando aqui os nossos endereços. Então você printa, se você quiser, fotografa, anota, entra já lá no seu celular, já vê direitinho. Se não está seguindo, segue, compartilha com outras pessoas os nossos endereços nas redes sociais, tá certo? Léo, estamos contando com isso, né, doutor patologista? Estamos contando que você jovem já pegou, chamou sua mãe, falou assim, mãe, vamos seguir. Estamos contando com isso. Aliás, você falou, mãe, vamos seguir, eu tenho uma pergunta para você, e o Facebook? Então chama a mãe para curtir o Facebook. Não, o Facebook tá vivo ainda, gente. Não desiste dele, não que ele tá vivo. Ele tá vivo ainda. Ele tem um alcance razoável. Muito grande. E assim, são pessoas mais simples, às vezes levaram anos para chegar até o Facebook, e elas ficaram ali e falaram assim, tá bom, é suficiente, porque as pessoas vão para redes sociais para ver os seus amigos. Então, se os meus amigos estão no Facebook, elas ficam lá e tá tudo bem, e a gente tá postando para elas também. Então, compartilhe no Facebook também, não deixe o Facebook morrer, porque ele ainda tem muito, o Facebook no mundo tem 2 bilhões de pessoas. Então... Aliás, hoje em dia, você inclusive já vincula a conta do Instagram com o Facebook, né? Postou em um, já vai pro outro também. Vai compartilhar no Instagram, deixa lá, apertou lá também, também no YouTube, no Facebook. Vocês já todas perguntaram? Já, tudo certinho? Muito bem, Léo, agora, antes da gente fazer o Fala Jovem de hoje, e daqui para frente, quem quer começar? Eu nunca usei a rede social para isso, mas eu fui impactado por isso pelo programa, eu quero começar a trabalhar nessa direção. Quais são as recomendações que você dá, as sugestões que você dá para quem está assistindo? Bom, a gente, assim, se você vai fazer por uma conta da igreja, né, converse com o seu pastor, conte com um grupo de irmãos,
Não tente fazer as coisas sozinho. Às vezes cria um grupo no WhatsApp, vai trocando figurinha ali, vai conversando. Figurinha também, né? Chique de WhatsApp tem um do pastor Josias, tem um do pastor Luiz Eugênio. Eu racho de rir quando eu vejo. Não, são as melhores, são as melhores. Eu tenho uma coleção. Mas vá aproveitando outros irmãos também, conversando sobre isso, porque esse processo criativo, essa parte criativa, ela acontece muito quando você fala sobre isso, você está trocando, eu vi isso aqui também, vamos fazer isso, que se a gente fizer isso? E conte também com a sabedoria dos irmãos para também não fazer fora do padrão. Mas você, pessoalmente, as redes sociais hoje, ela tem um papel muito importante, porque as pessoas, se você vai se candidatar para uma vaga de emprego, as pessoas vão procurar seu nome lá no Google. Então, se as pessoas elas querem conhecer um pouco mais sobre você, é melhor que seja você falando. Então, é melhor que seja algo que você está controlando como vai ser mostrado. Eu sempre tive esse cuidado, assim, abri uma rede nova, eu criava meu nome também. Por quê? Daqui a pouquinho criaram uma rede com meu nome, começaram a botar coisa lá. Então, tem esse cuidado também. E, às vezes eu sou tímido, mas começa ali a se permitir, porque este é um formato de comunicação, é como o mundo está se comunicando hoje. É como eu sempre uso esse exemplo da máquina de datilografar. Há alguns anos atrás, uns 30, 40 anos atrás, era a máquina de datilografar. Hoje são as redes sociais. Então, é muito importante você ter fluência por você, jovem, pelo seu padrão de comunicação, para como você vai se desenvolver em comunicação. É uma das habilidades que em outro programa a gente pode falar sobre isso também, a respeito das habilidades do futuro, sobre os trabalhos do futuro. Então, você, jovem, pode também aproveitar as redes sociais como um laboratório para aprender. E se você se sentiu tocado não só pelo que nós falamos, mas principalmente pelo Senhor, use isso para falar do Senhor, da sua experiência com Ele, que vai ser uma grande bênção. Amém. Amém. Bom, a gente tem a participação do nosso irmão Rafael Toscano, jovem, que vai contar a sua experiência também. Então, fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Durante todo esse ano, podemos ver ainda com mais clareza como as redes sociais têm sido um instrumento maravilhoso a qual o Senhor tem nos proporcionado para levar a palavra do Senhor, para evangelizar nossos amigos, nossos familiares. E, principalmente durante este evento do Trombetas e Festas, nós podemos participar em nossas igrejas locais, realizando esse trabalho de divulgação nas redes sociais, e podemos ver de perto as bênçãos que o Senhor tem proporcionado à obra e às nossas igrejas, quando muitas vidas foram salvas, muitas libertações, e o Senhor tem nos proporcionado isso como responsabilidade, mas principalmente como uma missão. Por isso somos tão gratos ao Senhor. Essa é uma breve experiência de tudo que temos vivido neste trabalho das redes sociais neste ano de 2024. Obrigado, Rafael, pela sua participação. Bom, a gente precisa encerrar, né? Que pena, tá tão gostoso. Aliás, eu não vou esconder, não, de quem está nos assistindo. Eu falei assim, eu quero me divertir nesse programa e me divertir. Tá ótimo, consegui aquilo que eu queria. Foi muito bom. Muito bom. Sempre. Muito bem. Léo, muito obrigado, querido. Eu que agradeço, me chama. Quando vocês me tolerarem aqui, me aturarem aqui, me chamem, que eu adoro também estar aqui com vocês. Aprendo muito, troco muito e me divirto. Isso que é importante. Karina, paz do Senhor, querida. Pai do Senhor, pastor Josias, Pai do Senhor Léo, as jovens aqui presentes, foi uma bênção, foi maravilhoso. Queria agradecer também a nossa equipe de produção, a Raíssa, a Nínive, o Thaleson, o Rafael, e eu tento não atrapalhar a equipe. Tá bom, Nínive, paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Josias, Léo, Karina, as irmãs aqui. E pastor Josias, só queria falar mais uma coisa. O Léo, antes de nós começarmos aqui, ele falou bem assim, evangelização é igual o culto profético. Acabou o culto profético, acabou o culto de hoje, já começa o culto profético Muito de amanhã. É isso aí. Então, a evangelização, para você que assistiu esse programa, começa agora, já com o compartilhamento desse link do programa. Já começou aqui o trabalho. Muito bem, Nínive. Obrigado, querida. Paz do Senhor. Manu, paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Josias, Léo, meninas. Foi um grande prazer participar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Ah, tá certo. Carolzinha, paz do Senhor. Carolzinha. Pai do Senhor, pastor, Léo, meninas e a todos. Muito bem. Muito A bom. gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade.
Alegres por estarmos vivendo esta obra maravilhosa, vivendo essa experiência grandiosa e alegres por saber que você também está aí junto com a gente, participando, tá bom? Semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta com mais uma edição desse programa. Deus abençoe, a paz do Senhor.